Olá pessoal, essa é a nossa primeira aula do terceiro bimestre e nessa semana vamos estudar um tema muito importante que são circuitos elétricos. Bom pessoal, nós vamos iniciar aqui com um circuito bastante simples com 3 lâmpadas ligadas em série, tá? Bom, meu circuito está aberto, tá? Eu estou com uma extremidade solta aqui. Vou fechar o circuito com apenas uma lâmpada e vamos observar o brilho produzido por essa lâmpada. Agora eu vou abrir o circuito e fechar com 2 lâmpadas. E perceba que o brilho diminui, né? Mas não existe uma diferença de brilho de uma lâmpada para outra, já que elas são idênticas. Tá? E com 3 lâmpadas, o brilho diminui ainda mais. Tá? Bom, esse tipo de associação é conhecida como associação em série, porque a corrente elétrica ela não tem opções de caminhos, né? A corrente elétrica ela é obrigada a passar pelas 3 lâmpadas. A mesma corrente que passa pela lâmpada 1 vai passar pela 2 e pela 3, ok? A consequência disso é que se uma das lâmpadas queimar, todo o circuito para de funcionar, né? Então você interrompe a passagem de corrente quando desliga uma das lâmpadas ou se porventura uma delas queimar. Então, para a gente perceber isso, eu vou desrosquear uma delas aqui. E você perceba que todas apagam. Qualquer uma que eu desrosquear vai abrir o circuito como um todo, ok? Então esse é um tipo de circuito que era bastante utilizado em pisca-pisca de árvore de Natal antigo. Quando uma lâmpadazinha queimava, todo o pisca-pisca parava de funcionar e era difícil identificar qual era. Bom, agora vamos tentar entender por que o brilho diminui. Eu trouxe aqui um aparelhinho para medir a tensão elétrica, tá? E vou ligar novamente apenas uma lâmpada e fazer a medida de qual tensão está associada a essa lâmpada aqui. Então ele oscila um pouco, mas estabiliza ali por volta de 127 volts. Tá? Vamos considerar 127 volts. Cento e 126. Bom, quando a gente liga 2 lâmpadas, cada lâmpada vai ficar com uma parte dessa tensão. Né? Então a primeira lâmpada vai ficar por volta de 60, 63. E a segunda lâmpada também. Então a tensão inicial de 127 foi dividida em 2 partes iguais. Tá? Se eu ligar 3 lâmpadas, a tensão de 127 vai ser dividida em 3 partes. Ok? Então cada lâmpada vai ficar aí com aproximadamente 43 volts, 41,7 e a última 40, 39. Bom, a rede elétrica ela oscila, né? Mas deu para perceber que nesse tipo de associação, que é a associação em série, a tensão ela se divide entre os componentes e a corrente elétrica ela é única para todos, ok? Este é o detalhe importante dessa aula. Bom, pessoal, agora nós vamos ligar novamente 3 lâmpadas, mas fazendo um caminho diferente para a corrente elétrica, tá? Esse tipo de associação é chamada de associação em paralelo, ok? Porque cada trecho do circuito fica paralelo ao outro, tudo bem?
Vamos tentar perceber as características desse tipo de associação. Então, primeiramente, vou ligar 3 lâmpadas, ou uma lâmpada, na verdade. Perceba que o brilho é intenso. Vou acrescentar mais uma. E o brilho continua intenso. Tá? Bom, por que o brilho não diminuiu? O brilho não diminui porque cada lâmpada está puxando uma corrente independente. Tá? Então aqui, da minha tomada, quando eu ligo apenas uma lâmpada, ela está puxando uma corrente que a gente pode chamar de corrente 1, que vem aqui nesse trecho do circuito. Quando eu ligo a segunda lâmpada, ela puxa mais uma corrente, que seria a corrente 2, e por fim a corrente 3. Então, quanto mais lâmpadas eu colocar aqui, maior a corrente total que está saindo da minha tomada, ok? Existe um limite para isso? Existe. Tá? Se eu tenho aqui a somatória das correntes, vai chegar um momento que a corrente vai ficar tão alta que vai aquecer demais esse fio, né? Podendo até ocorrer um incêndio, né? Se eu não tiver um mecanismo para limitar esse tipo de corrente, ok? Bom, e em relação à tensão elétrica, a gente percebe que a tensão ela não muda. Eu vou ter 127 volts em cada um dos trechos do circuito, ok? Ficou ruim para ver aí, deixa eu ver se eu melhoro isso. Bom, pessoal, então, cada trecho do circuito está submetido a 127 volts, tá? Como vocês podem observar aí, a visualização está um pouco ruim, mas acho que dá para perceber um pouco, ok? Outro detalhe desse tipo de circuito é que os equipamentos aqui, os aparelhos, eles podem funcionar de forma independente. Se eu desligar a lâmpada intermediária, as outras continuam ligadas, né? O funcionamento de uma não altera o funcionamento da outra, tá? Então, esse é o tipo de ligação que nós temos nas residências, né? Quando você desliga a lâmpada da sala, a do corredor pode continuar ligada e vice-versa, ok? Bom, então, resumindo, na associação em paralelo, a tensão é a mesma em todas as lâmpadas, mas a corrente ela é diferente, ok? Cada lâmpada vai ter a sua corrente. E na primeira associação era justamente o contrário, tá? Era uma corrente única para as 3 lâmpadas e cada lâmpada tinha uma tensão diferente. Tudo bem? Bom, então essa aula é só para apresentar os princípios básicos do circuito elétrico, tá? Saber diferenciar o que é uma associação em série do que é uma associação em paralelo, as características básicas de cada um, ok? E mais adiante a gente vai aprofundar aí com alguns cálculos, ok?